Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre um tema que surgiu já lá no nosso vídeo da semana passada, onde a gente falou da diferença entre dieta e reeducação alimentar, que é o pensamento dicotômico em relação aos alimentos, que surge quando a gente tem períodos muito grandes de experiências de restrição alimentar. Então, Rô, fala um pouquinho sobre isso e como isso afeta a maneira de uma pessoa aprender a comer de uma maneira mais saudável. A gente sempre diz, né? Quando alguém quer começar a emagrecer ou até mesmo a mudar a alimentação e vem, eu quero consumir alimentos mais saudáveis, já chega perguntando o que eu posso e o que eu não posso comer. Então isso já é a dicotomia alimentar, né? E é bastante interessante porque sempre a abordagem é o que é saudável, o que não é saudável, o que pode, o que não pode. E quando O que é certo, o que é certo, o que é errado, né? E isso vem cheio de provavelmente uma culpa aí que logo logo a gente vai falar sobre isso, né? E o que é bastante interessante a gente abordar aqui é que na reeducação alimentar a gente não tem esse tipo de abordagem, né? Todos os alimentos, eles são permitidos. Então, a maçã é boa? Sim, a maçã é boa. Mas o bolo de chocolate, quando for contextualizado, também vai ser saudável, né? Então, a gente tem a ideia hoje em dia, de tanta informação que a gente tem sobre nutrição, alimentação, de que alguns alimentos, eles não são saudáveis e eles têm que ser eliminados da nossa alimentação. Então, quando a gente pensa em chocolate e alimentação saudável, normalmente a pessoa estranha, não, chocolate pode? Não pode. Mas aí quando a gente imagina, por exemplo, na Páscoa, você compartilhando o momento, né, esse momento importante que é simbolizado pelo chocolate, por que não pode, né? Claro que pode, ou no dia dos namorados, né? O namorado vem e te presenteia com uma caixa de bombom. Não é saudável? Claro que é saudável, né? O bem-estar e a saúde é muito mais só do nutrir, né? Do nutriente específico que tem em determinado alimento. É verdade, né? Eu até te perguntar isso, porque hoje em dia, cada vez mais o que a gente vê são os alimentos formatados, né? Como se fossem tabelas nutricionais ambulantes, né? São como se fossem potes de vitaminas, de proteínas e sei lá mais o benefício quê. para a saúde, né? Quer dizer, você vê serve muito... para isso, serve para aquilo. Não sei, o brócolis tem antioxidante, tem cálcio, né? Então você sempre tá ligado com a saúde, né? Mas qual é o simbolismo e significado que talvez esse brócolis tem? Será que não remete à minha infância, quando a minha mãe mostrava o brócolis e falava, olha, parece uma árvore, né? E me incentivava a comer de uma maneira, não sei, melhor, né? Então esses simbolismos que são sociais e até emocionais precisam ser considerados quando a gente fala em comer saudável, se alimentar de uma maneira saudável. Claro, né, essa importância nutricional existe e sempre vai existir, mas a gente não pode de maneira nenhuma excluir, né, a parte social, emocional e de prazer que traz esse alimento, né? E aí, Flávia, eu jogo para você essa questão, né? Porque hoje as pessoas, né, têm medo de ter prazer através dos alimentos, né? Por que isso foi modificado com o passar do tempo? Eu acho que eu vejo aqui com o tempo, as pessoas, para conseguir emagrecer, elas começaram a acreditar que elas precisavam deixar de gostar de comida. É como se elas começassem a ter medo mesmo de ter prazer, porque o prazer geraria falta de controle. Então, gostar de um alimento faria com que eu comesse esse alimento compulsivamente ou de uma maneira impulsiva. E eu ia me descontrolar e aí eu ia acabar engordando. Só que, na verdade, o que as pessoas não percebem é que quando a gente tem um comer compulsivo ou um comer impulsivo, que a gente faz sem parar para pensar, sem prestar atenção, a gente normalmente não tem prazer naquilo que a gente está ingerindo. Quem já passou por um episódio de compulsão alimentar, então como começou comendo um pedacinho de chocolate, de repente viu comeu a barra inteira, vai se lembrar do quanto ela estava praticamente ausente daquele momento, né? São aquelas situações onde a gente está comendo alguma coisa, de repente a gente olha, o pacote terminou e a gente nem sabe para onde foi toda aquela comida porque a gente não estava ali. Então, o comer compulsivo, ele é muito mais controlado por outros aspectos, outras emoções, outras confusões sensoriais que a gente tem do que o gostar de comer em si.
né? Justamente quando uma pessoa tem uma compulsão alimentar, um episódio, ela não está envolvido ali um gostar de comer, né? Está envolvido simplesmente ter que colocar aquela comida para dentro por vários outros motivos. E a gente até teria que entender que acontece, Roberta, o contrário. Que quando a gente come com prazer, a gente come estando presente, né? Que é o famoso mindful eating, que é o comer consciente. Então, quanto mais atenção a gente tem, né, naquele momento, quanto mais presente a gente está, mais sabor a gente vai sentir, mais curtição a gente vai ter e menos quantidade a gente vai precisar para se sentir satisfeito. Existem várias pesquisas já mostrando que quando a gente come de uma forma distraída, seja por uma emoção, ou seja por uma televisão, um telefone, uma briga que a gente está tendo, a gente acaba comendo até 35% a mais do que a gente comeria se a gente estivesse prestando atenção naquilo que a gente está ingerindo. E o prazer, ele é fundamental, porque ele traz a nossa atenção para aquele momento presente. E eu acho bastante interessante essa abordagem. A gente até convida vocês aí do outro lado a refletirem que primeiro é a questão da dicotomia, né? Parar de pensar que existe alimento bom e ruim, pode, não pode, né? Saudável e não saudável. E outra questão que eu achei muito bacana, Flávia, você falar, é que o prazer, né, não está relacionado ao excesso e ao comer impulsivo, né, em quantidade grande, né? Então a gente acredita que comer com prazer vai levar ao excesso alimentar, e não é isso, porque como a Flávia falou, você precisa estar presente naquele momento da refeição, prestar atenção ao que está sendo consumido, ao pedaço de chocolate, degustar, que a gente fala, né? O chocolate, sentir ele derretendo na língua, entrando no corpo, né? Isso é um prazer muito grande que não tem nada a ver com o excesso de comer 100 gramas, né? A barra maior de chocolate, né? Então isso eu acho que é um momento bastante bacana para as pessoas começarem a pensar a alimentação saudável, além dos nutrientes, isso é importante, mas perceber que o prazer da alimentação não tem nada relacionado com o excesso de peso. Exatamente. O prazer é você estar presente naquele momento que você está degustando o alimento. Eu acho que até a gente pode falar disso agora, deixar um gancho para um próximo vídeo, né, Rô? Mas, na verdade, o que acontece aqui é que quando a gente começa a perceber, né, que todos os alimentos eles podem estar presentes, que a gente pode curtir, que a gente não precisa se privar e sofrer para emagrecer, o processo ele se torna muito mais natural, a gente tem muito mais segurança de que aquilo não vai faltar e de que a gente não vai, né, sofrer mesmo, então a gente não vai precisar ter a compulsão como uma forma de se defender daquela privação que está por vir, que é muitas vezes o que acontece na hora que a gente está tentando emagrecer, né? Ou estar nesse formato da dieta. Quando você vai comer impulsivamente, provavelmente você já pensa em uma restrição que vai alimentar ainda mais esse impulso, né? Já que logo mais eu comer. Já que eu comer essa barra, eu vou comer tudo mesmo que tiver na frente, porque amanhã eu não vou poder comer mais nada, porque o chocolate não é permitido, né? Nessas dietas ou nesse pensar a dieta, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem as suas sugestões, os seus comentários. E eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo sobre a diferença entre dieta e reeducação alimentar, se você ainda não viu, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!